E aí galera, beleza? Tudo bem? Quem fala é o Gabriel. Ah, Desculpa pelo último vídeo ter ficado com qualidade mais ou menos estranha. Esse aqui vai estar bacana porque quando eu configuro para live, né, o meu OBS, eu coloco umas configurações mais baixas, né, porque a live é mais pesada. Agora tá normal, esse vídeo tá em Full HD 60 FPS e hopefully espero que a gente não tenha mais nenhum problema com isso. Bom, vamos voltar aqui e hoje eu quero começar a trabalhar no login do aplicativo, no registro ou login, né? A gente vai trabalhar nesses formulários e a gente vai ver que mais pra frente a gente vai acabar entrando numa conversa sobre estado e sobre ah, gerenciado, salvar usuários em offline, né, para quando o cara logar, a gente salvar isso em algum lugar, e alguns outros conceitos. Eu não sei se vai acabar entrando nesse vídeo ainda, né, ou no próximo, mas eu vou estar gravando esses dois hoje. Então, nesse momento, nós vamos iniciar o login, né, o formulário de login. Onde eu vou colocar o formulário de login? Eu vou querer que o formulário de login ele seja uma coisa bem dinâmica, né, então que a gente possa abrir de qualquer lugar, então ele vai ser um componente. Por quê? Se você pensar, quando eu chegar em cursos, né, na página de cursos, se eu não tiver logado, eu tenho que ter um formulário de login aqui. Por exemplo, entre para ver os seus cursos. No perfil, entre para ver seu perfil. E aqui no início, por exemplo, eu não preciso estar logado para ver os cursos, para ver os detalhes e tudo, mas se eu quiser me inscrever, quando eu clicar aqui e eu não tiver logado, eu vou abrir um pop-up para o usuário. Entre para se inscrever no curso. Né? Então a gente vai ter todos esses detalhezinhos pequenos e vai ser bem bacana, né? Se você tem um aplicativo se você está fazendo um aplicativo que ele é necessário logar para usar, né? Ninguém consegue usar o aplicativo sem logar, o negócio é que você vai ter que chamar como uma primeira tela a tela de login. E a pessoa só sai dessa tela de login se ela estiver logada, ou se ela fizer o login, né? Então, dessa forma você consegue controlar. No nosso caso, como o app em si é público, né? Qualquer pessoa pode ver as informações básicas, a gente vai deixar dessa forma. Então, beleza, né? Aqui, o que que a gente vai fazer? A gente criou aqui no Tab essas lógicas aqui da API, né, na última aula. A gente vai passar isso para um arquivo separado. Essa vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, aqui no lib, eu vou criar um novo arquivo chamado api.dart. Né? Eu vou chamar ele de api.dart. Eu vou importar aqui o DIO. Né? Deixa eu trazer para cá. E eu vou criar a instância do DIO aqui. Né? Vou remover essas coisas da tab e vou criar a instância do DIO aqui. Né? Vou tentar dar uma apagada nesse get, a gente não vai precisar desse get, um beautify e pronto. Só que eu vou chamar de API, eu quero que é uma forma um pouco mais simples de a gente entender, a gente fica escrevendo DIO, o que é DIO? A gente está acessando a API. Aqui eu estou apontando o base URL, né, para o localhost, mas não é o que eu quero fazer aqui nesse momento. Eu vou apontar para a minha API que eu tenho online, né? Então ela vai ser um https vas-cursos.herokuapp.com. Inicialmente eu vou estar usando essa API e se mais para frente a gente precisar de usar o localhost ou se estiver dando muito problema o Heroku, né, eu não sei como vai ser, a gente volta para o localhost, mas inicialmente eu não quero ter nada muito complicado, eu quero usar a APIzinha lá, tá bonita, tá tranquila, tá estável, né? Obviamente, o que vai acontecer é a primeira vez que a gente fizer uma requisição, se ele já tiver dormido, né, o Heroku App normalmente, se você não usar a API por um certo tempo, ele só desliga o servidor, né? Então, se o servidor tiver dormido, vai demorar um pouco, mas aí as outras requisições mais rápidas, elas vão ser mais rápidas. Em geral, vai sim ter algum lag, né? Se você tiver ali no Brasil, você está mais longe ainda dos Estados Unidos e tal, então normalmente os servidores estão nos Estados Unidos, pode ter algum lag. Beleza, então a gente tem a nossa API configurada e apontando para o nosso servidor que está online. Né? Você pode usar esse servidor se você quiser para os seus testes, você pode usar o localhost, né? Talvez você está vendo no futuro esse servidor não existe mais por alguma razão, você tem lá no meu GitHub a API, você pode fazer o clone e usar o localhost. Né? Uh, e é isso. Uh, então, temos a API configurada, agora a gente tem que começar a criar essa tela de login e a gente vai jogar ela no que a gente tem aqui de Courses Page e Profile Page, né? Então, eu vou abrir o Courses Page, por agora, a gente vai estar usando aqui diretamente, a gente vai só jogar a tela de login aqui, mas obviamente no futuro a gente vai verificar se o usuário está logado, e se ele estiver logado a gente coloca a tela de lista de cursos, ou se não, a gente coloca a tela de login para ele. Então, aqui no Components, né, eu vou criar a login page, eu vou criar a login page inicialmente só como login.dart, né? E ela, na verdade, ela vai ser out, eu vou chamar de out.dart, porque ela vai poder ser login ou cadastro. Né? A gente importa aqui o nosso maravilhoso material, né? E eu vou criar um stateless, ele deu um erro aqui, stateless widget, e eu vou colocar como out
component, né? Eu vou colocar como out component e vou colocar um texto, né? Login. Vou só escrever dessa forma simples e eu vou importá-lo aqui e eu vou jogar ele de uma vez. Opa, né? Eu vou vou retornar ele de uma vez como que eu quero trazer aqui. Então, beleza. Vou salvar. Então, aqui a gente tem o login funcionando e eu vou trazer aqui para o nosso profile também, né? O out, né? Então, beleza. Aqui eu tenho que importar também. Então, inicialmente, a gente vai basicamente ver essas telas tanto no curso quanto no profile, né? Então, se eu vier agora o profile, também tem, né? Então, vamos começar a brincar nessa tela, né? Então, vamos fechar isso, vamos fechar aquilo. A ideia, primeiramente, né, é que eu quero que essa tela de login, ela seja scrollável. Por que que eu quero isso? Porque se a pessoa abrir o teclado, tal, muitas vezes tem esses problemas, né? A gente vai até testar bastante, né? Eu nem, não sei exatamente como a gente vai testar isso, mas a gente vai testar essa questão de teclado. E pode ser um problema. A primeira coisa que eu falei, na verdade, como a gente já sabe que isso vai ser um stateful, eu já vou transformar isso num stateful de uma vez. Eu já vou criar como stateful, out, component, e ali a gente vai ter o state. Então, beleza, temos a mesma coisa, eu só troquei para um stateful. Vou criar aqui, né, o formulário, né? Então a gente vai ter uma string e-mail, né? Eu posso até falar que é um string e-mail igual a vazio, e aí no caso ao invés de falar string eu vou só declarar como var. E o password também já iniciar como string vazio, né? Como ele é um string vazio, ele já vai me dar o tipo aqui, né? Do password como string e do e-mail como string. Então tem os dois estados aqui, né? E que eu posso usar como underline, né? Como um bom padrão aí de coisas privadas, né? Vai ser interessante. Então a gente tem aqui o e-mail e senha e a gente tem que começar a construir o nosso formulário, né? Eu vou começar criando num modelo scroll view. Na verdade, eu vou fazer uma coisa. Eu vou começar criando como center, né? E aí eu vou colocar dentro desse center um card. Então vamos criar aqui dentro do center, né? O child dele vai ser um card, porque eu gosto de card, né? Vocês já devem ter percebido isso. E o meu card ele vai ter os inputs e o botão, né? Então vamos criar uma column, né? Uma coisa importante, né? É que eu quero usar o mesmo formulário tanto para cadastro quanto para login. Então eu vou criar uma variável de name, que ela talvez não seja tão utilizada, só se for o cadastro, e uma variável isLogin, e eu vou colocar como true. Então, inicialmente a gente vai estar tentando fazer login, e o usuário pode trocar para tentar fazer um registro, né? Então, nesse column a gente vai ter o children, e aqui sim a gente vai ter os inputs. Os inputs, eu creio que até agora a gente não usou nada de input no nosso sistema, mas ele é basicamente um text form field, né? E aí, para isso, a gente vai ver que vai ter muita coisinha que vai estar dentro do formulário, né? Então, eu vou até abrir aqui. Vai ter muita coisinha aqui aberta, gente. Vocês podem ignorar, que eu estava dando uma olhada nas coisas do que a gente vai estar discutindo logo depois do login. Mas eu vou dar uma olhada nas questões de form, né? Então, aqui a gente tem um input, e aqui a gente vai ter o form field, como funcionam essas coisas, né? Então, aqui os exemplos deles não são muito bacanas, mas eu acho que o form tem aí, o form tem os exemplos bons. Então aqui, basicamente, a gente tem que começar a criar o formulário num objeto form, né? Então primeiro, a gente precisa gerar uma key para esse formulário, que vai ser o que a gente vai usar ali para fazer os controles e validações do formulário. Isso é uma coisa padrão, que todos é sempre igual, então a gente vai só salvar aqui como um novo form key, e ele nunca muda, né? Eu fiz uma besteira aqui, eu quero continuar vendo o que eu estou gravando. E a gente vai criar o form colocando esse form key, e dentro do form a gente vai ter a lista de widgets. Eu vou só copiar esse text form field para que a gente tenha o valor que a gente espera, né? Então aqui eu vou colar esse text form field, e antes de colocar o column, né, o child, na verdade, do card, ele vai ser um form. Então eu vou colocar aqui o form, o child do form, né, vai ser o nosso column, que está com duas vírgulas aqui, e o nosso form ele vai ter essa key, que vai ser o meu form key aqui, que é o que a gente definiu. Então com isso ele já vai ter o formulário, alguns controles e tudo, e a gente consegue usar o que a gente tem aqui embaixo, né? Enter your email, eu vou colocar como preencha. Eu vou só colocar como e-mail, no caso. E se tiver vazio, eu vou falar que o e-mail é obrigatório. Depois a gente vai fazer umas validações de se o e-mail é válido ou se não é, né? Então, beleza, aqui nós temos o nosso primeiro e-mail. E vamos adicionar, né, dois campos. Um vai ser para a senha, que é o último, né? A senha é obrigatória. A senha é obrigatória. No caso, a senha deve ter ao menos 6 caracteres, né? Isso é uma regra que a gente tem no nosso back-end. Então a gente tem que ver se a senha for vazia ou o value.length
foi menor do que 6, né? A senha tem que ter ao menos 6 caracteres, né? E aí essa é a nossa validação. E em cima o nome, né? Porém o nome a gente só vai exibir, né? Então aqui a gente vai dar um if se a gente não tiver no login, se a gente estiver fazendo um registro, né? Então nesse caso a gente estaria exibindo o nome. Aqui eu vou colocar nome e o nome é obrigatório também, né? Depois a gente vai dar mais validações, a gente até olha na API como a gente está validando isso, e vai ser bacana. Então, se eu salvar dessa forma, né, vamos voltar aqui ao nosso simulator, a gente já vê o e-mail senha, não tem o nome, né? Se eu remover essa validação, ele vai ter o nome, no caso eu quero a validação que é só se o cara estiver fazendo login. E por último, a gente vai começar a adicionar os botões, porém já está começando a ficar um pouco estranho, né? O que eu quero fazer é que esse center ele tem que estar dentro de alguma coisa maior. Então, aqui eu vou fazer um expanded, né? O expanded vai ser o meu center, né? Quando a gente usa um expanded, se eu salvar aqui, teoricamente, ele vai reclamar, porque eu não sei se vai ser o expanded ou flexible. Não, porque o problema é que na verdade o que está acontecendo aqui, né, é que a gente não está ocupando toda a tela, mas a verdade é que não necessariamente a gente precisa ocupar toda a tela. Eu quero iniciar como simples, né? E aí com o tempo a gente vai melhorando. Então eu vou trocar esse center para um padding, porque eu quero só ter uma distância ao redor, né? E eu vou adicionar o padding como um const add inset all de 16, né? Esse é o padding que eu quero dar. Então a gente já deu um padding outside, e se você ver, ó, o card, né, ele está tomando espaço inteiro da tela por conta do column, né? O column faz isso. Eu entendo que provavelmente se a gente der o alignment center aqui, né? Vamos dar uma olhada. Não é o cross, é o main axis alignment. E aqui main axis alignment. Exatamente, a gente centraliza. Porém, ele fica um pouco estranho, porque como o card ele está ocupando tudo aqui, eu creio que nesse caso talvez seja melhor a gente não usar o card. Eu vou remover o card por agora, e aí depois se a gente ver necessidade de adicionar de volta, a gente adiciona. Então vou ajustar aqui, não temos o card mais, temos aqui o nosso e-mail e senha, né? E teoricamente está funcionando bem bacana. Temos ali o paging, tá bacana. Então, depois do text form field, a gente vai adicionar dois botões. O primeiro vai ser um raised button, que vai ser o botão de login em si, né? Aqui eu quero jogar, né, como o onPressed, eu vou deixar um vazio. E na verdade a gente tem uma coisa bem interessante, né? A gente consegue verificar se o form key, eu acho que é o form key ponto current state ponto validate. Eu não lembro agora. Eu vou mexer nisso agora. Eu vou deixar por enquanto dessa forma, porque a gente consegue fazer que o botão só habilite quando a pessoa puder clicar. Vou deixar dessa forma por enquanto e eu vou dar um child para o text raised button. E eu vou falar que esse text ele vai ser condicional. Então, se for login, né, is login, eu vou colocar entrar como o texto, eu vou colocar tudo maiúsculo, entrar. Se não, eu vou colocar registrar, né? Então quer dizer que eu estou criando uma conta. Então, salvando dessa forma, temos o nosso botão de entrar, e eu quero ainda fazer que esse botão, esse texto seja o máximo, né? Então a gente vai dar um size box com um child desse texto, e o width, ele vai ter um tamanho de double.max positive, não, max finite. Exatamente, então agora a gente tem o nosso botão ocupando a tela inteira. E por último, uma coisa que faltou aqui é um color, né? Que vai ser um theme.off context.primary color, né? Que eu acho que, exatamente. E aqui um text color, que vai ser um colors.white, para a gente ter uma corzinha branca do texto. E temos o nosso botão bonitinho aqui para entrar. Tudo funcionando. E por último, a gente vai ter um flat button, bem simples, flat button, que vai ser o botão para trocar o tipo, né? Então aqui o child dele vai ser um texto, né? Que também vai ser de acordo com o isLogin, e o onPressed ele vai ser uma função que vai chamar o setState, né? Que é o que a gente tem aí como o nosso alterador de estado, onde eu vou trocar isLogin para o oposto do isLogin, porque se ele tiver login eu vou transformar em cadastro, senão eu vou transformar em islogin. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, porém eu vou fazer alguns textos um pouco diferentes. Deixa eu dar um beautify aqui, deixa eu dar uma vírgula, outra vírgula aqui, para o beautify ficar bonito. Então tá show.
No caso, eu creio que... tá bacana assim. Ao invés de eu ter o entrar, né, eu quero, na verdade, até substituir esses aspas do palavra simples, que é o que a gente está usando. Se eu estiver entrando, eu vou falar criar conta. E se não, eu vou falar já tenho uma conta, né? Então, aqui apareceu embaixo agora o criar conta. Se eu clicar nele, eu posso cadastrar, então aparece o nome. E se não, eu posso clicar em já tem uma conta. Então, o formulário já está mudando de acordo com o que a gente tem. E está bem simplesinho, a ideia é ser bem simplesinha mesmo. Eu posso até jogar uma color aqui, igual aqui em cima, né? Que eu creio que ele vai fazer o text color, no caso. Não, é text color mesmo. Para a gente fazer isso ainda ter a nossa corzinha, né? Então, agora a gente tem esse botãozinho. Inicialmente aqui não tem um esqueci minha senha. Não é muito importante para esse momento. Talvez quando eu for publicar eu faça. Eu acabei de pensar nisso, nunca nem tinha pensado. Então aí tá bem simples mesmo, né? Então beleza, temos o nosso formulário. Agora eu quero adicionar melhores validações e eu quero que o botão reaja a essas validações, né? Então, basicamente, eu entendo que o segredo está nesse form key, né? A gente ainda nem tem ali ó, o name, né? Então a gente pode começar a brincar com esses. Qual que é o problema? Você vai ver que a gente vai começar a ter muito código repetido aqui com pequenos valores. ah, e eu não sei aqui o que eu posso fazer. Inicialmente, vamos escrever normal, depois a gente refatora. Primeiro faz funcionar, né? Então, o primeiro carinha aqui, né? Eu vou trazer o velo. Eu creio que a gente tem uma função para ter o valor aqui, ó. Deixa eu até ver o exemplo, né, do próprio form class aqui, ó. Você vai ver que o botão, por exemplo, ele tem um onPressed, ele verifica se está válido e aí sim ele faz o registro, né? O que eu creio é que a gente pode... Eu creio que a gente vai ter algumas coisas bacanas. Inclusive, a gente pode ter uma variável para cuidar se ele está válido ou não. Porém, beleza. Auto-validate. Então, gente, eu dei uma olhada aqui e me parece que essa é a melhor forma de fazer por agora. Vai ficar um pouco verboso, porque a gente, no caso, é tipo no React mesmo, né? A gente cria as variáveis e fica olhando as mudanças e tudo. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é para e-mail, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem até algumas coisas bacanas. A gente tem o decoration, o validator, então, esse na verdade é o nome, né? O nome eu consigo fazer que aqui a gente consegue controlar o initial value. No caso, a gente pode jogar aqui o nosso nome, né? E o onChange, né? Que vai trazer para a gente uma função, que no caso vai trazer o value, que nesse caso é um string, e a gente pode dar um setState, né? Chamando, né, o name agora vai ser igual ao value. Então, inicialmente pode fazer dessa forma. Então, a gente pode copiar isso aqui e trazer a mesma ideia aqui para o e-mail. E a mesma ideia aqui para a senha, né? Então, aqui eu vou jogar o senha, né? Então, beleza. O caso não é senha, é password. E show. Aqui no nosso botão, né, a gente consegue, quando a gente fizer o submit, posso inclusive criar uma função para isso, né? Chamar ela de onPressed. E aqui eu creio que a gente tem até um create method onPressed, que não gostei muito de como ele funciona, esse auto-create aqui. Mas beleza, é uma função void, né, que eu posso até fazer ela num async, né? Então void onPressed, eu vou colocar como assíncrona, e aí aqui a gente pode fazer o form key, né, if form key current state.validate. Então, aqui a gente vai verificar, senão ele não está válido, né? Senão aqui ele não está válido. Então, aqui eu posso dar um print, name, espaço, name. Vou só fazer dessa forma para simplificar, e-mail, e a gente pode ler, né, os valores, né? E o password. Esse validation vai ser de acordo com os nossos validators aqui, né? Então, por exemplo, se eu salvar isso daqui e tentar clicar em entrar agora, ele não faz nada, porque não está válido. Mas eu quero ver porque eu creio que esse validate... ok. The getter onPressed isn't defined on the class. Não sei exatamente qual que é o problema aqui. Eu entendo que isso aqui deveria funcionar, na verdade. Tá, porque eu chamei de onPressed normal. É underline onPressed. Eu nem preciso falar o retorno, mas nesse caso, como ele é um async, nesse caso tem que falar que ele é um footer void, né? Porque nesse caso, esse método não vai retornar nada. Então, eu vou dar um full restart de novo. Deveria retornar tudo bonitinho pra gente. Beleza, então a gente consegue vir em cursos. Se eu clicar em entrar, ele já vai me dar as mensagens de erro, né? Se eu clicar em criar conta, por exemplo, ele deu um bug, mas ok, então a gente tem um bug aqui. Quando eu clicar em criar conta, né? Além de eu trocar isso, eu tenho que, depois que eu trocar,
Será que eu tenho um after set state aqui? Né? Eu não sei, eu posso tentar. Vamos dar um form key.currentstate.validate e vamos ver o que acontece, né? Porque é um bugzinho estranho, deu entrar, se eu troquei, ele não dá o form validation, né? Será que eu preciso dar um clear? Ponto. Eu quero dar uma limpada nisso, talvez. Enfim, current context, não, current state, ponto, build não, deactivate, expose, blá blá, reassemble, save, set state. Se eu validate, ok, validate aqui, twisting, save, set state. Ok. Não sei, tá um pouco feinho isso, mas vamos deixar um pouco mais pra frente. Ok, temos a mensagem de erro, provavelmente quando a gente muda ela fica meio estranha, mas em geral tá bacana. Eu creio que é por conta da ordem, né, de widgets, que ela acaba só adicionando esse carinha aqui, e aí ele fica no topo, ele pega os erros, vem em mensagem em ordem, né, de array. Uma simples solução seria colocar o e-mail aqui embaixo, ou simplesmente deixar o nome aqui sempre existindo, porém, hiding, né, eu creio que a gente deve ter alguma propriedade pra dar um hide nesse carinha. Read only, struct style, blá blá. Enfim, eu creio que tem um hide an input element. Ok. Eu importei esse Dart HTML aqui que não queria. Enfim, vamos então fazer mais simples. Como a gente ainda não tá usando o nome, eu vou trabalhar só com e-mail pra gente prevenir esse tipo de bug, mas depois eu vou dar uma olhada nesse junto. Então agora, tanto criar quanto registrar, eles fazem a mesma coisa, mas obviamente a gente vai mudar isso. Então a gente está entrando, né? Se eu clico que ele não funciona, se eu começar a escrever, né, o meu nome e depois eu trazer uma senha, né, eu posso clicar em entrar e ele me trouxe o que eu queria, né? Alguns pontos. Primeiro, a senha, obviamente, ela tem que estar escondida, né? E aí a gente tem um tipo obscure text, eu acho que é true, exatamente, ele é um booleano. Então só de eu fazer isso a senha já transforma nisso. Coisas que a gente pode fazer interessantes, né? Autocorrect false. Autocorrect, se a gente faz o false, ele já não vai ficar tipo, tentando autocompletar a nossa senha, o que a gente não quer, né? E a gente pode inclusive fazer o auto-validate. Esse auto-validate eu vou deixar como true, porque é interessante para fazer algumas coisas, né? Eu vou deixar o autocorrect no e-mail, porque eu creio que talvez ali no sem operação a pessoa pode ter o autocompletar, né? E a gente pode fazer o keyboard type. Eu creio que a gente tem um keyboard type para e-mail, né? Então, qual que é o tipo aqui? É text input type ponto email address, exatamente. Vamos ver os text input types que tem. Olha, tem datetime, email address, multiline, number, várias coisas. Eu vou deixar isso como email address. Então, esse caso do email address, ele vai trazer aí uns autocompletes para você de e-mail, né? Mais focado no e-mail. Aqui eu creio que a gente não tem mais nada. A gente tem algumas validações mínimas e máximas. Porém, eu creio que está bacana, né? Exatamente. Vou salvar dessa forma. Então, agora se eu, por exemplo, começar a apagar tudo aqui, ele automaticamente vai me validar. Se eu diminuir a senha, ele vai validar automaticamente. Tudo vai ser validado no tempo que você estiver digitando. Uma coisa que está faltando é validar o e-mail, né? Eu não sei se o Flutter tem alguma coisa para e-mail já dentro dele. Vamos dar uma olhada. Bom, gente, eu não vi nada dentro do Dart mesmo, mas no final das contas vai ser isso aqui, ó. Fazer um patternzinho e fazer um regex. Esses regex aqui são muito grandes. Eu espero que eles não tenham problemas de performance, mas se a gente tiver qualquer problema, a gente pode depois melhorar isso. Eu vou copiar essa fórmula mesmo e colocar naquele nosso arquivo de úteis, né, que a gente tem, que a gente fez para fazer o map index. Eu vou criar um validations, que aí fica mais simples de fazer algumas coisas. E nesse caso, eu vou fazer esse validate e-mail, né? E aí, nesse caso, o validate e-mail, eu vou até, inclusive, trazer mais validações, né? Onde eu posso verificar, né, se o value é vazio, return false. Então, aqui, has match. Se ele não tiver match, eu não sei porque ele está fazendo essa coisa toda, não. Ele pode só retornar o has match, certo? Se ele não tiver false, isso aí, sim, true. Não sei porque ele tá fazendo essa loucura, não. Talvez tenha algum problema nisso. Não sei. Então aqui tem o regex, coisinha bem feia, né? Mas tá bacana. Então, se o valor estiver vazio ou o valor.length for menor do que 3, né? Eu creio que 3 tá bacana. Deixa eu pensar, ó. Uma letra, um arroba, outra letra, um ponto, outra letra. 5, né? No mínimo 5. E, em geral, né? No mínimo 6, porque não existe domínio que termina com ponto uma letra só. Isso aqui seria o e-mail mais simples possível, que seria um a.a.co, né? a.a.co
1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. Então aqui eu já previno de ficar fazendo validação demais, então só para ser bem simples mesmo. Esse pattern ele está muito grande, eu vou acabar depois trocando, mas só para a gente usar por enquanto está bacana, né? Então aqui o que eu quero fazer, na verdade, é if eu não tiver um validate email de value, né? Então aqui eu vou importar o validate email, ele me traz aqui do meu utils validations, e se eu atualizar agora, eu não vou colocar o e-mail obrigatório, eu vou falar por favor use um e-mail válido, né? Então se a gente vier aqui, por favor use um e-mail válido, se eu der um A, G, nananana, ele não vai funcionar, mas se eu começar a escrever teste.com, exatamente. Você viu que o meu teste, ele virou testes, né? Então eu vou remover o autocorrect, porque a gente previne esses problemas também, né? A gente não quer ficar tipo autocorrigindo a pessoa. Então agora a gente tem tudo funcionando bacana, teste.com, né? E eu creio autocorrect false, eu apaguei aqui duas coisas. Eu creio que a gente consegue de alguma forma fazer esse botão não ficar ativo, mas basicamente, né, o próprio negócio já faz a validação pra gente, então a gente só vai trazer se o e-mail for válido, né? Se eu enviar aqui, ó, ele não vai dar o log, deixa eu limpar, tem como limpar esse debug console aqui? Não exatamente, clear, não, cls clear, exatamente, não tem como limpar isso, tem sim, acabei de limpar, ó, ele não faz nada, se eu colocar um e-mail válido, ele vai dar o log. Então, beleza, nossa validação está feita. E vamos fazer o login, né? Antes de eu fazer qualquer coisa de outro mundo, eu vou só fazer o login aqui, né? Então, eu vou trazer o const response é igual await API, né? É a nossa API que a gente vai importar lá da nossa lista. Então, vamos trazer ela aqui para cima. E nós vamos executar a função .post, né? Para fazer o login. E esse post, e no caso a gente pode novamente fazer aqui a validação, né? Var URL, né? Pode ser colocar assim também, vai ser igual a login, né? A gente vai verificar isso login, eu vou colocar o URL como, no caso vai ser barra, né? O nosso base URL é assim o barra, eu não lembro. O bom é que a gente tem um insomnia aqui pra gente verificar as coisas. Então é alt barra login e o outro é alt barra register, né? Então aqui na verdade a gente pode inclusive só colocar login ou register, né? Então aqui eu vou colocar login, register, ponto vírgula, e aqui a gente pode dar um barra alt barra mais type, né? Eu vou chamar de type porque o URL aqui ficou meio sem sentido agora. Então beleza, a gente está dando o post aqui nisso e a gente tem que enviar alguma informação, né? Eu entendo que aqui a informação a gente envia desse jeito, o data, né? A gente envia desse jeito e aqui a gente pode enviar um objeto. E aqui, once in progress, blá blá, creio que não tem nada mais que a gente tem que fazer. Const variables must be necessary with a constant value. Aqui ele deve estar falando do nosso type, né? Então eu vou escrever um const, ou um final, que eu declaro e nunca mudo, né? E dynamic data. Ele está reclamando porque eu acho que é porque eu não coloquei ainda, né? Então aqui a gente vai enviar o e-mail como o nosso e-mail e a senha, né, o password, como o nosso password, né? The values is a const map literal must be a const. To remove const from the map literal. Eu não sei, eu creio que o data ele está esperando que ele já venha como const. Vamos ver os exemplos de post, né? Vamos fazer uma coisa simples, né? Então, vou trazer aqui de volta para o nosso form e vamos vir aqui para o nosso deal, né? Olha, data, ele envia como 2 pontos, ele envia como um objeto. Nesse caso, ele está enviando como um objeto normal. Vamos ver, ó. Eu creio que o problema está aqui, na verdade, né? Eu vou fazer uma coisa, final URL, vou chamar de URL mesmo. E na URL eu vou fazer o alt mais isso, né? Então, eu vou dar o alt mais o resultado dessa validação, né? E o data, né? Ele coloca aqui dessa forma, olha. Eu vou só copiar esse carinha. Eu creio, ele tem algum post aqui com valor dinâmico, né? Ele tem form data, from map. Creio que eu vou acabar fazendo esse form data, né? Ou será que eu consigo fazer o data diretamente? Não sei.
E ele tem o progress aqui, olha que legal, o send progress pra gente ver o load. A gente poderia fazer um loading mais bacana, o que é bem bacana, mas isso vai depender, obviamente, do que você está fazendo, né? No nosso caso é um login simples, a gente não precisa fazer nada. Eu vou voltar para o VS Code e vou colar esse exemplo, né? Onde a gente tem aqui, eu posso usar API, const. Ah, tá. Eu coloquei const response, var. Isso aí, coisa de JavaScript, gente. O meu erro tava no JavaScript. Me desculpem. Coisa de JavaScript na cabeça, né? E vamos ver o response, né? Response.data.toString. E vamos ver o que vai acontecer, né? Então, se eu vier aqui, quero ver primeiramente o que acontece se eu enviar um errado, né? Esse carinha aqui, por exemplo, ele não existe. Ele deu algum erro, né? Deixa eu ver. Ele deu uma exception, né? Isso vai acontecer, e aí quando rola um exception, gente, seu aplicativo morreu, você pode dar uma parada aqui, pode fazer tudo, porque é um exception. Em geral, a gente não quer que aconteça uma exception, né? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso tudo dentro de um try, né? Para evitar que o nosso aplicativo morra depois de ter qualquer tipo de problema. E aqui a gente pode dar um catch do erro, e aqui a gente pode dar até um log do erro, .toString, né? Vamos ver o que acontece. Ok, teoricamente eu creio que isso aqui deveria funcionar. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas de exception, né? O nome ainda não está sendo utilizado, né? Então eu vou até comentar ele aqui para ele não ficar enchendo o saco de não estar sendo utilizado. Na verdade, enquanto eu estou fazendo login, eu tenho até uma conta criada, mas eu quero criar uma nova para a gente usar para os testes. Então eu vou voltar o nome e eu vou voltar a nossa lógica de colocar o nome aqui dinamicamente, né? Então aqui, ó, eu vou fazer o if. Se tiver is login, se não for login, né, nesse caso, eu vou colocar o nosso name, né, e fazer os onChanged. O autocorrect eu posso deixar, o autovalidate eu posso deixar. A gente pode, inclusive, no caso do nome, ele tem até um capitalize, não tem? Exatamente, deixa eu ver como é que funciona isso daqui. Ele é um text capitalization words, né? Então a gente vai para cada palavra, a gente vai capitalizar a primeira letra automaticamente, né? O tipo, né? Eu creio que não existe um tipo bacana para isso, né? Vai ser o tipo normal mesmo. Exatamente. E aqui a gente vai ter o nome e eu vou ter a validação do nome só se ele está vazio, né? Então, se ele tiver vazio, ou eu posso até validar, eu creio que o nome mínimo ele tem 3 caracteres, né? E tem até um máximo também, mas por enquanto eu vou só falar, por favor, use um nome válido. Depois a gente melhora essa validação, né? Eu creio que é só a gente fazer uma coisa não muito louca que vai funcionar. Então beleza, fizemos o full restart. Vou vindo aqui para o criar conta. Você vê que o auto-validate ele faz isso já nascer assim, né? Então acaba que ele já traz todas essas informações, o que acaba funcionando. Porém, eu creio que não vai ser muito bacana o auto-validate, porque ele pode causar confusão, né? Vou salvar, vou dar mais um full restart, porque ele pode causar confusão. O usuário já entrou e já está tendo um monte de erro na cara dele. Eu creio que não é muito bacana, não é muito amigável. Depois a gente vê os bugs lá de mover, né, e tudo. Mas por enquanto vamos criar um usuário, vou chamar de Gabriel, é meu nome. E ó, eu vou tentar escrever, ó, eu escrevi tudo com letra minúscula, né? E eu vou chamar de Gabriel Test, ele funciona normal, né? Caso ele dê um auto, automática, oh meu senhor, ele fez o teste trocar para hash sozinho. É uma coisa que talvez a gente pode mudar, mas beleza. Vou criar como teste@teste.com e a senha eu vou colocar 1234556 e vamos registrar esse usuário. Como ao registrar, ele não vai dar o erro, né? Ele só daria o erro se esse usuário já existe. Não é o caso. Eu vou clicar em registrar e ele deu erro. Vamos ver qual que é o erro que ele deu aqui. Ele não deveria dar nenhum erro, porque eu tô com o try catch, né? O try catch deveria receber esse erro e não bugar o meu app, né? Porque aí o app morreu. Eu creio que é a questão do... tá. Qual que é o problema? A gente não enviou o nome, né? Então esse é o erro que deu. Eu não deveria estar dando esses erros que matam a aplicação, né? Mas como ele está dando, eu não vou fazer... Não vou sofrer muito, não. Eu vou só criar uma variável data aqui, né? Eu vou chamar de find_data igual a form data ponto from map, né? From map. Como é que é o from map ali? Quero fazer aqui, ó, ponto from map. E o map vai ser o nossa informação, né? Eu não sei se esse form data, ele não está definido. Como que eu importo ele aqui? Eu vou dar um auto import. Ele importou de deal. O deal não estava aqui? Meu senhor. Tá, é porque... beleza, ok. Então nesse caso é porque
o deal não estava, né? Eu só tinha minha API. Quando a gente for usar alguma coisa do deal, a gente tem que fazer isso. Eu quero verificar, né? Se ele não for, se ele não for login, a gente vai adicionar um nome para dentro do nosso form data. Então, se ele não for login, eu vou dar o data. Tem alguma coisa de add aqui? Fields.add. E aqui a gente pode adicionar, ele vai ser um string value, né? Então ele vai ser um map. Eu vou colocar aqui um name para name, né? Ou não. Então, gente, parece que tem um construtor para map entry, né? Isso aí é uma coisa que eu creio que é do próprio Dart. Então eu vou criar como um construtor aqui, é map entry. E aqui a gente consegue colocar os parâmetros, né? O primeiro é o key, que vai ser name, e o segundo é o value, que vai ser o meu underscore name. Então, dessa forma, a gente retorna aqui. Agora a gente está, quando não é login, a gente envia também um nome nos nossos fields. Então, vamos tentar fazer isso. Eu quero fazer um request success, gente. Só isso que eu quero fazer. Gabriel, vou deixar como Gabriel mesmo. Aqui eu vou dar um teste. E por último, a senha de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou registrar. Olha, agora sim, olha só. Ele criou name Gabriel, e-mail teste@teste.com, tem o created at e trouxe meu token e tudo. Então, beleza, tá show de bola. Eu creio que tá bem bacana. O importante agora é se eu vou criar de novo, né? Se eu criar de novo, agora ele deu erro. Esse erro aqui, eu vou dar uma olhada como resolver, porque a gente não pode dar um erro que mata a aplicação, né? Gente, eu entendi aqui. Eu vou explicar um pouco o que aconteceu. Primeiro, eu testei aqui adicionar, remover o footer void, porque na verdade a gente não precisa escrever footer void, a gente consegue retornar só um void. Eu adicionei o onDealError, é uma propriedade especial do deal que vai nos dar algumas informações a mais no E, né? Então a gente consegue verificar a resposta.data. Você pode ver aqui embaixo que eu tenho alguns prints já mostrando, fiz alguns testes. E eu posso dar um catch geral se der qualquer tipo de erro que não foi esperado e só dar um print também, né? O importante é que aqui no meu run, aqui no breakpoints, sempre que desse um call exception, sempre que desse alguma exceção, né, basicamente, ele estava fazendo um breakpoint, né? Então, na verdade, o que eu precisava era só continuar esse breakpoint e tá tudo bem. O caso é que eu não quero, então só desmarquei aqui. Então, agora se eu tentar criar, né, o nosso usuário de novo, então um usuário que já existe, né? Então, teste.teste.com, eu vou até limpar aqui o nosso console e vou criar o usuário que já existe, registrar. Ele vai me falar, ó, errors. Tem o campo rule, unique, field, e-mail. Esse e-mail já existe. Então, eu tenho algumas mensagens de erros já bonitas para esse caso, se for o caso de ter, né? Se não, eu vou mostrar outras mensagens mais genéricas, né? Então, agora, se eu clicar em já tem uma conta, e aí eu tentar entrar, né? Ele vem meio bugado, teste.teste.com, e colocar uma senha incorreta. A senha foi correta, na verdade, porque ela estava correta, mas se eu tentar trazer uma senha incorreta agora, ele vai me dar o erro custom e-mail senha correto, né? Então você vê que a senha correta ele já me trouxe, então o login também funciona, porém se eu tiver com a senha correta, ele me traz o erro da senha correta. O que é muito bacana, a gente pode verificar, né? Quando tiver um data, a gente pode inclusive trazer isso, né? Então vamos tentar fazer essa mensagem de erro, né? Então eu vou trazer como um string error message, eu vou dar o print dele, né? Eu vou trazer, né, o e.response.data, ele vai ser um map, né, as map string dynamic, né? Então, nesse caso aqui, eu vou dar o as map aqui. Como é que é isso aqui, né? Ah, tá, na verdade o erro não é esse que ele tá me dando, né? e.response.data, as map string dynamic, e aqui eu vou entrar no campo errors. Ele vai ter um 0, ele vai ser um array, e dentro desse carinha eu vou trazer o message, né? Então, esse carinha aqui, ele sempre vai estar assim. Se eu tiver um erro.response, né, o meu response data ele vai ter esses campos, e teoricamente eu consigo acessar dessa forma, e o meu error message agora já vai ser a mensagem bonitinha do erro, né? Então, vamos tentar fazer o login aqui agora, com o usuário inválido. Ele já meteu, ó, e-mail ou senha incorretos, como o erro, né? Então, se eu criar uma conta com o e-mail que já existe, você vê que ele está muito bugado, né? Esse aqui é assim que estava lá. Quando você troca entre um e outro, né? Eu vou ver como vai ser a melhor forma de fazer isso. Teste.com. E vou colocar uma senha aqui, qualquer também, né? Não importa. E vou registrar, ele vai me dar, esse e-mail já existe, né? Ou eu posso enviar um e-mail inválido. No caso, não posso, porque o front-end já valida, né? Ele poderia retornar uma mensagem de erro. Então, em geral, a gente vai ter essas mensagens bonitinhas, e os outros erros a gente teria mais ou menos assim, né? E eu posso só fazer erros
inesperados, né? Então aqui, por exemplo, eu posso ter um snack bar, né? Então a gente pode ter uma função de exibir mensagem, né? Um show message, que ela não vai retornar nada, porém ela vai receber o message como string, né? E aqui eu posso dar um show snack bar. A gente tem a funçãozinha dentro do Flutter, né? Eu acho que no caso é snack bar desse jeito. Ponto, não, a gente abre ele e ponto, a gente dá um ponto, como que a gente faz aqui? Eu me esqueci, né? Então vamos fazer um snack bar, né? Eu já lembrei. É um scaffold, né? A gente vai receber um scaffold.offContext. Então aqui eu estou buscando qual que é o meu scaffold lá no parent, né? E aí aqui eu dou um show snack bar. E aí sim, ele recebe um snack bar. A gente vai instanciar um snack bar aqui, dar um beautify. O meu snack bar, ele vai ter o content, né? O content, ele é do tipo widget, então eu vou enviar um texto. E aqui sim eu vou enviar a mensagem. Então aqui no meu show message, né, eu vou chamar ele aqui. No erro message eu só vou chamar o show message passando o erro message. E nesses outros dois, né, eu vou passar ocorreu um erro inesperado. Verifique sua conexão com a internet. Então, beleza. E se não, aqui no nosso data, né? Novamente, nosso data ele vai vir um objeto bem bacana e eu vou fazer mais ou menos isso aqui que a gente faz, só para exibir, né? O show snack bar, no show message, na verdade, show message. Eu não quero mostrar o data.toString assim. O que eu vou fazer é que eu vou falar que o data, né? Ele é, eu creio que na verdade ele já vem como dynamic, né? Será que já vindo como dynamic eu consigo acessar normal? Exatamente, ó. Então dentro do data ele vai ter o usuário e o token, então eu quero acessar o user, né? E do usuário eu quero acessar o name, né? E aí aqui eu quero fazer um template string, né? Eu vou falar bem-vindo e vou jogar o nome do usuário, né? Eu creio que dessa forma funcionaria, inclusive eu creio que isso aqui eu posso simplificar para isso, né? Então vou fazer um verify, vamos enviar. Então vamos lá, se eu tentar criar o usuário, dei um registrar, esse e-mail já existe. Se eu tentar logar com o usuário, né? Então vamos dar o teste.com e vamos pôr uma senha aqui inválida, né? Ele vai falar e-mail, senha incorretos. E por último, se eu tentar colocar a senha correta, ele vai me falar bem-vindo, Gabriel. Então a gente tem tudo funcionando, login, cadastro, tudo bonitinho, já estamos mostrando a mensagem bonitinha. Agora na próxima aula a gente vai melhorar esse formulário, né? Esse formulário está meio bugado quando a gente muda para o login, o cadastro, tudo. E a gente vai colocar uma mensagem específica para você configurar quando você mostrar o formulário, qual vai ser a mensagem no topo, tipo log para ver os seus cursos e coisa do gênero. E por último, a gente vai começar a mexer com o estado, controle de estado e salvar informações em disco, né? A gente vai ver isso tudo bonitinho. Então espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.